Eu agora convido Paulo Alceu. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. Boa noite para você. Bem-vindo a você, né, Kelly? Boa noite para você e boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no ND Notícias, em mais uma semana de muita informação. E olha, teve um assunto que agitou as redes sociais. Foi o envolvimento do PCC, que é uma poderosa organização criminosa que poderá ocupar espaço na campanha eleitoral. Pois é, voltou à tona essa delação premiada aí envolvendo o PT. Seria até leviano transformar acusações em fatos. Mas essas denúncias partiram de quem estava dentro do PT, participando ativamente de esquemas pesados de corrupção, denominado na época de mensalão, e que, ao ser alcançado pelas operações da Polícia Federal, decidiu pela delação premiada. Marcos Valério era marqueteiro do que ele classifica agora de quadrilha, com integrantes do PT que o ameaçaram, inclusive, ele conta isso, ameaçaram de morte, aos moldes do que ocorreu com o prefeito Celso Daniel, que se rebelou com a corrupção petista e acabou assassinado. Uma história até hoje nebulosa. As declarações do marqueteiro Marcos Valério aproximam o PT do PCC, uma das mais poderosas organizações criminosas do país. Na verdade, sempre houve essa suspeita, principalmente diante de declarações públicas do ex-presidente Lula protegendo pequenos furtos, protegendo o uso de drogas em pequenas quantidades. Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia. Além de se vangloriar, isso aconteceu dias atrás, se vangloriar que ajudou os sequestradores a serem soltos. Mas parece recado para quem transita nesse submundo do crime. A determinação do ministro Fachin, por exemplo, só para vocês entenderem melhor, de conter as investidas da polícia nos morros do Rio de Janeiro, onde o narcotráfico se protege, também sintoniza com essas declarações de um ex-presidente que voltou à cena eleitoral graças exatamente ao ministro Fachin, que deu início ao processo de descondená-lo. Mas se trata de delações premiadas, que só se sustentam com provas. Mas de um tempo para cá, depois dos eventos de impunidade promovidos pelo STF, até delação premiada não vale mais nada. O ex-companheiro Palocci descreveu como levava em caixas dinheiro para Lula. Virou mentira. Não é verdade. Ele declarou isso, mostrou isso. Preso por corrupção, o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, surge agora em pleno ano eleitoral declarando que havia um esforço dos procuradores, durante as delações premiadas, para envolver Lula nos crimes. Ou seja, quem combate a corrupção que é o culpado. O corrupto e o corruptor, estes estão soltos. Marcos Valério está preso. O grande mentor do mensalão, José Dirceu, está solto. Mas o envolvimento do PT com o PCC, apontado em detalhes pelo marqueteiro Marcos Valério, merece atenção redobrada. É só olhar para os países próximos do nosso e se certificar da perigosa relação governo-narcotráfico. Isso não é defender o Bolsonaro, não, como os acéfalos costumam reagir, mas defender o Brasil e os brasileiros de verdade. É mais fácil criar esse clima de embate entre extrema esquerda e extrema direita sem entrar nos temas que poderão transformar o país num parque do crime, apoiado por políticos, empresários e uma imprensa atrelada à omissão. E onde está o STF? Hein? E o STF? A justiça caminha junto da lei.
e não na proteção de partido de estimação.